Por que eu saí do Brasil? Muita gente perguntou isso aí nos últimos vídeos, quando souberam que eu fiz intercâmbio, né? Muita gente não sabe. Curiosamente, tem uma série de vídeos aí no canal, então se vocês tiverem interesse, pode pesquisar aí vlogs do intercâmbio, que eu documentei praticamente aí os melhores momentos, então dá para pegar um pouquinho aí do sentimento de como é que foi, e eu não me arrependo, pelo contrário, eu gostei muito de ter documentado aquilo nesse formato de vlogs. Foi um dos motivos que fez eu começar esse canal aqui para meio que documentar meus pensamentos, tipo um diário, uma parada assim, para ver no futuro e ver minhas opiniões mudando, né, evoluindo e tudo mais. Então, esses vlogs do intercâmbio tiveram grande parte nisso. Tava empacotando aqui para voltar para o Brasil hoje, porque eu tô na Finlândia, né, vim a trabalho. Meu trabalho me possibilita viajar muito para fora do país. E aí eu tava guardando aqui na minha carteira isso aqui, e eu lembrei de fazer esse vídeo, que era uma ideia que eu já tinha, mas não encaixava no meu canal principal, no canal Play Hard, e esse canal estava parado. Sabe o que é isso aqui? Provavelmente deve ter gente que não sabe, rapaziada. Para quem falou um passaporte, errou. Isso daqui para mim, velho, é a chave que meio que desbloqueou uma porcentagem muito grande do que eu sou hoje aí no mundo, tanto profissional quanto do meu lado pessoal também. Quando eu decidi fazer um intercâmbio, eu estava prestes a entrar na faculdade, né? Tava naquele ano de escolher o seu curso e tudo mais, que foi até o tema do vídeo de ontem. E aí, uma das coisas que pesou bastante foi que, como eu morava numa cidade pequena, fiquei a vida inteira lá, vez ou outra eu viajava para outras cidades, né, da região, uma vez ou outra ia para o Rio de Janeiro ou São Paulo, mas eu sempre via na TV e em alguns seriados que devia ser muito legal estudar fora, velho, devia ser muito divertido conhecer outro país, outra língua, outra cultura. E eu queria muito estudar fora. Eu falei, pô, na faculdade agora é o momento. Mas aí eu tive uma triste surpresa de que era muito caro. Para quem não sabe, estudar hoje nos Estados Unidos em uma universidade, mais ou menos, né? Nem nas principais, além de você ter que ser aprovado no processo, você vai ter que desembolsar aí algumas centenas de milhares de dólares aí para um pedaço do curso aí de 2, 3 anos. E isso era muito caro, né? Na realidade, de praticamente qualquer pessoa do Brasil não tem condições. Mas, na minha faculdade, alguns cursos tinham um projeto de bolsa que foi como eu viabilizei de ir, né, estudar fora. Entrei no curso, consegui aplicar para o intercâmbio, não passei de primeira, de segunda, mas aí fui trabalhando aí nas minhas notas aí, fui tentando, e uma hora deu. E aí eu consegui ir estudar nos Estados Unidos, em Wisconsin, que é um estado, pô, extremo norte, muito frio. Tô aqui na Finlândia, tá bem frio, tá 0 graus para vocês terem noção, começando a nevar, mas quando eu morei lá eu pegava menos 30, o máximo que eu peguei, na verdade o mínimo foi menos 35 graus, então isso era frio de verdade. E aí quando eu fui, cara, quando eu recebi a notícia eu já comecei a ficar ansioso, né, cara, será que nesse fim de mundo que eu tô indo, será que eles vão, sei lá, ter algum tipo de preconceito por eu ser brasileiro? Ou será que vai ser muito difícil a faculdade? Vou conseguir passar das matérias? Vou aprender alguma coisa? Vou ter algum amigo? E a resposta para tudo que eu falei é que tiveram esses problemas sim, isso daí não foi tudo resolvido, mas ao mesmo tempo foi, sem dúvida, um dos melhores anos aí da minha vida, cara. Apesar dos desafios e dos perrengues aí, foi um ano muito incrível e eu vou falar por quê. E ao mesmo tempo vou contar alguns casos de viagens que eu tive para o exterior, que, pô, que nem eu falei, meu trabalho hoje já me possibilitou de ir para China, Finlândia, Alemanha, México, Estados Unidos, para tudo que é canto, Espanha, pô, Reino Unido, então já viajei realmente muito. Eu tenho muitos casos que meio que, não que confirmam, né, mas que servem de exemplo para que vocês se inspirem também e percebam o potencial em viajar, em sair do Brasil. Não faça esse vídeo aqui dizendo, tipo, oh meu Deus, o Brasil é horrível, é o pior país, o governo está matando o país e a gente tem que sair. Até porque não, hoje eu moro no Brasil e eu pretendo continuar morando lá. Eu acho que o Brasil tem muita oportunidade para quem trabalha, manda bem, ainda mais na área que eu trabalho, que são games aí, entretenimento, produção de conteúdo. É um país que está crescendo, muita gente, muito engajado. Então permaneço lá. Porém, viaje muito mais do que talvez você esteja viajando. Cheguei nos Estados Unidos. Cheguei lá, olha o choque de realidade. Para quem nunca tinha tido nenhum contato com pessoas de fora, me colocaram logo num alojamento internacional. É óbvio, né, que eles iam colocar todos os imigrantes num alojamento separado, se virem. E eu fiquei num alojamento que dividia o andar aí do prédio com pessoas de todas as nacionalidades que estavam estudando lá. Então tinham japoneses,
pessoas do Paquistão, da África. Cara, era muito louco. Quase que eu não mostrei pra vocês, ó. Tô tomando aqui hoje esse energético que não é finlandês. Eu já tomei desse nos Estados Unidos, eu acho ele muito gostoso. Ah, mas o idioma tá finlandês sim. Meu energético finlandês. Cheguei lá nesse alojamento internacional, família. E todo mundo me recebeu muito bem, pô. Porque todo mundo tava na mesma situação e eu tava extremamente ansioso. Será que eles vão entender meu inglês? Que ainda é meio das ruas, mas na época, esquece. Eu aprendi jogando videogame e aquele básico do básico daquelas escolas, né? Os cursinhos aí de escola e tudo mais. A galera me recebeu muito bem. De cara a galera já foi se conectando, se enturmando. Até eu, que era difícil de me enturmar. Eu sou meio ranzinza, né? Meio introvertido, fechadão aí num primeiro momento. Depois, com o tempo, eu vou me abrindo. E aí, rapaziada, quando eu cheguei lá, a galera me tratou muito bem. Fiquei muito surpreso. Fiz amigos do Japão, da África. Eu dividia quarto com um americano que tinha caído de paraquedas nesse alojamento porque ele atrasou para se matricular aí nesse semestre. E depois eu comecei a dividir quarto também com um cara do Paquistão e aí uns brasileiros que tinham ido junto comigo. Eu descobri que o brasileiro tem o seu lugar ao sol sim, velho. As pessoas têm interesse na galera que vem do Brasil, que sai do Brasil e tá lá fora. E era isso que eu não imaginava, pô. Eu não imaginava como que a nossa história, nossas experiências eram valorizadas lá fora. O pessoal quer perguntar, quer falar de futebol, isso rola muito. Quer entender como é que são as coisas no nosso país. É um país muito grande, muito bonito, né? Eles falam das praias e tudo mais. Então, isso já foi dando aquela abertura de eu conseguir me conectar lá e me desenvolver. E aí vieram as coisas positivas. Eu até anotei aqui para não esquecer do que eu preciso falar hoje. Então eu descobri que o brasileiro tem, né, o seu lugar ao mundo, uma coisa que eu tinha muito medo de não ter, de que o brasileiro fosse mal visto em todo lugar. É óbvio que teve preconceito sim, porque no estado que eu estava, se você não é de lá, não nasceu lá, você já está meio que errado, mas não foi tão grande e não foi tão ofensivo. Era vez ou outra um olhar torto ali na rua, ou a galera não se esforçava nem um pouco para entender o inglês com um pouco mais de sotaque e virava a cara, ignorava, fazia de desentendido, que era levemente ofensivo. Segundo ponto, galera, é que viajar me deixou muito melhor na comunicação em inglês. E para mim o inglês, se você não está trabalhando no seu inglês, provavelmente é o maior erro aí que você vai cometer se você é jovem, quer trabalhar com qualquer coisa relacionada ao mundo digital, produção de conteúdo, entretenimento, ou games, ou, cara, whatever, qualquer coisa. Se você não entendeu whatever, qualquer coisa. Trabalhe no seu inglês para que você entenda aí na próxima. O inglês me ajudou. Buscar referências de bons vídeos que estavam estourando não só no Brasil como no mundo. No primeiro ano do meu canal, eu já via os canais de Clash of Clans lá de fora, via o que estava viralizando dando certo. Eu era o primeiro a trazer para o Brasil, dava aquela copiada, mais tropicalizando e adaptando minhas características únicas do meu conteúdo. Cara, faço isso muito até hoje e deu muito certo. Antes de ter canal do YouTube, eu fiz um blog de notícias e eu traduzia no Google Tradutor notícias de fora, colocava algumas palavras extras ali como a minha opinião, né, de redator, de jornalista. Mano, eu tinha 13 anos. Bota fé nisso, fazia um blog no Blogspot. E aí eu ia aprendendo algumas palavras e tudo mais. Então o inglês foi sempre me ajudando. Isso era no começo. Hoje em dia, como que me ajuda? Hoje em dia, eu consigo chegar no cara a cara e sentar na mesa, igual eu sentei essa semana, com os principais executivos de uma das principais empresas de jogos do mundo, que é a Supercell, que eu estou aqui na Finlândia visitando eles. Isso gera outra conexão e outra oportunidade. Cara, pensa só, na vida de uma pessoa dessas, que é o tomador de decisão dentro das grandes empresas, que é quem você quer se conectar, por não saber o idioma, você não consegue contar a sua história do seu jeito. E eles estão muito interessados em saber a sua história. Não se diminua, não se rebaixe. Quando eu estava começando como produtor de conteúdo, eu chegava lá nesses eventos, eu voltei na Finlândia aqui, eu estava na Finlândia há mais de 7 anos, quando eles me chamaram a primeira vez, e eu achava que eu era, mano, o cocô do cachorro aqui, porque tinham influenciadores dos Estados Unidos, da Europa, de países muito mais desenvolvidos. E eu percebi que não. Meio que eu fui entendendo que o brasileiro tem muito valor para ele, é um país muito grande. Ele quer entrar no Brasil, são mais de 300 milhões de pessoas, pô. É uma audiência muito engajada em qualquer setor aí relacionado à rede social. Então eles queriam ouvir da minha boca o que eu fazia para ser o maior influenciador da região. O que os jogadores do Brasil me falavam que eles deveriam mudar nos jogos deles. Então a minha voz, às vezes, era mais importante do que a voz de executivos do Brasil de terno e gravata que sabiam falar inglês,
porque eles não estavam no dia a dia, eles não estavam na trincheira que eu estava realmente trabalhando e me envolvendo com a comunidade. Então o inglês me permitiu isso. Hoje eu falo com investidores. Hoje, dos meus 3 sócios na Loud, um deles nem fala português, a gente só se comunica em inglês aí há mais de 5 anos. Eu invisto como investidor anjo em mais de 5 empresas já, que são de fundadores e sócios e investidores externos, que ninguém nem habita, nem nunca pisou no Brasil, cara. Isso é sensacional. Quando executivos de fora vão visitar o Brasil, estão lá em São Paulo, eles se conectam a mim para recebê-los lá e mostrar o país e contar de como que é o mercado. Isso eu só consigo hoje, porque lá atrás, quando eu estava jogando Tibia online, fazendo meu blog de notícias, eu estava focado em aprender inglês. E quando eu fui para o intercâmbio, eu botei a cara em toda oportunidade de falar inglês, mesmo sendo um inglês das ruas. Esse vídeo tá voando, hein, mano? Ó, passamos de 10 minutos. Ainda tem mais uma coisa que eu quero falar que se pá é a mais importante desse vídeo. Galera, viajar me deixou muito mais ambicioso. E não ambicioso no sentido negativo, mercenário da palavra, mas na hora que você chega em Nova York, em Londres, cara, ou até mesmo se você tiver a oportunidade de ir a São Paulo e você olha o tamanho dos prédios, o tamanho das empresas, o tamanho dos grandes eventos, das grandes feiras de entretenimento, daí você vê que tem muito para ser explorado no mundo, tem muita ideia para ser colocada em prática. Fora do país, às vezes, rola muita coisa que o Brasil ainda não tem, e isso tudo eu via como oportunidade, principalmente de maneira online, né? Conhecendo esses canais aí gringos. Eu acho que vocês precisam muito fazer isso. Hoje em dia eu me viro, cara, com inteligência artificial para olhar até canal da China, cara. Eu entro nas redes sociais deles lá com VPN e tudo e eu tento acessar para estar me informando e estar evoluindo. Porque eu sei que muitas vezes coisas que vão virar tendência já são tendência lá há mais de 5, 10 anos. Isso daí a gente aprendeu com o tempo aí de mercado. Então eu fiquei muito mais ambicioso. E se até agora você não se convenceu aí a dar um jeito de tentar, começar a economizar ou buscar oportunidades que nem eu busquei lá atrás de viajar, de sair do país, eu vou contar uma história que eu já contei algumas vezes e eu acho ela sensacional. Eu fui convidado para um evento na Alemanha de games, que foi a primeira vez que eu pude sair do país para um evento de jogos. Eles só iam pagar minha passagem e dar o ingresso do evento. Eu ia ter que pagar um hotel, né? Então eu peguei um hotel muito barato e eu ia ter que me virar lá sem conhecer ninguém. Obviamente eu fui, não recusei, eu não recuso esse tipo de oportunidade, mesmo estando receoso de como que ia ser. E quando eu cheguei lá, eu reparei que tinha muitas empresas de jogos, e meu canal era um canal de jogos. Então eu saí falando com todo mundo. Eu levei um cartãozinho de contato que antigamente usava mais, hoje usa-se menos, mas vez ou outra na Brasil Game Show, quando os streamers, os influenciadores, os jogadores me encontram, eles entregam um cartão que mostra as redes sociais deles ali, um cartão físico. Eu acho isso muito maneiro e eu sempre levo para casa e depois dou uma olhada no canal do pessoal. Então eu comecei a distribuir esses cartões lá na feira da Alemanha, até que eu vi um stand, né? Um stand de um jogo, que era um jogo que eu já tinha tentado me conectar 2, 3 vezes via e-mail e estava sendo levemente ignorado. Eu vi o stand e eu falei, cara, esse jogo tá fazendo divulgação no YouTube, eu já vi no canal de vários amigos aí que eu conheço, gringos, e eu quero que eles vão pro Brasil, né? Quero que eles divulguem no Brasil para que eles me paguem. Vamos bater lá na porta deles. Eu cheguei lá, eu conheci a diretora de marketing que estava nesse ambiente, e aí eu falei, olha meu canal, olha quem eu sou essa pessoa que estou aqui, não tem um agente falando por mim, né? Não tem um terceiro falando por mim, sou eu faço assim, meu canal é assado, vamos fazer um bem bolado? Bora querer? E aí ela falou assim, eu vou te conectar com um brasileiro que fica lá em Los Angeles, no nosso escritório, a gente estava na Alemanha, e ele vai dar sequência na conversa, a gente vai querer sim trabalhar com você. Dessa vez eu não fui ignorado. Ela me conectou a um brasileiro que trabalhava lá, era um brasileiro bem novo na época, meio que estagiário, e coincidentemente hoje esse brasileiro é o meu sócio, né, na Loud, é o Jean, trabalhava lá na época. A gente se conheceu nesse momento, foi desenvolvendo a amizade, a relação. Depois de vários anos, ele saiu, abriu uma agência, eu continuei trabalhando com ele via essa agência, depois ele saiu da agência, a gente decidiu começar a Loud, que é a nossa empresa hoje, que é uma empresa relativamente aí, bem sucedida no mercado de games, entretenimento e lifestyle. Então, sem viajar, sem desenrolar no inglês, sem ter ambição, sem botar a cara nas oportunidades, sem ter a minha chave, eu não conseguiria. Espero que vocês consigam algo aí, viajem e me chamem, viu? Tamo junto.